Oi, tudo bem? Sou Luciano aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria, muita força, mesmo nesse momento de profunda dificuldade. Hoje, nosso tema é a industrialização de Belém. Nosso objetivo é entender a industrialização dentro do processo de modernização capitalista na região amazônica e na cidade de Belém. Para Sandra Pesavento, o mundo contemporâneo, ou seja, o capitalismo, foi um agente unificador da história, tendo a indústria em sua forma de realização mais acabada. Segundo os dados do estado do Pará, as principais indústrias de Belém se associam aos seguintes ramos: mobiliárias, alimentos, bebidas, couro, plástico, minerais não metálicos, papel, metalurgia, mecânica, transporte, borracha e perfumaria. Segundo a teoria econômica, o desenvolvimento industrial capitalista sempre esteve ligado ao desenvolvimento econômico. Assim, o processo de instalação e desenvolvimento da indústria ocorre de modo diferenciado em cada sociedade, adquirindo características próprias de acordo com as circunstâncias históricas e ambientes que surgem e se desenvolvem em cada local. No caso específico de Belém, a industrialização se deu no primeiro ciclo da borracha, ou seja, na transição do século XIX para o século XX. Outro momento chamado boom da industrialização se deu no final do século XX, principalmente a partir das rodovias que atingiram a região amazônica e da instalação da Sudam e de várias outras ações do governo federal nesta região. Dentro da história é possível verificar que a partir de 1850, a partir do princípio do ciclo da borracha, foram implantadas diversas indústrias na cidade de Belém, entre elas algumas fábricas de sabão, velas de sebo, óleos, chocolates, carroças, carruagem, cordoarias, chapéu e fundição de máquinas. Nesse momento histórico, nesse momento de transição, de desenvolvimento, de maior chegada do capital, principalmente entre 1879 a 1912, o boom desse primeiro ciclo da industrialização acontece em Belém, com um significativo número de estabelecimentos sólidos, conforme os relatórios institucionais. Com destaque, segundo a historiografia, para o serviço editorial gráfico, que contava com 41 oficinas tipográficas e 2 litográficas, responsável pela produção e edição de livros, jornais, revistas e outros materiais gráficos. Por exemplo, todo o material regional feito para a Exposição Internacional de Turim, realizado na Itália, em 1911, foi produzido pelas gráficas de Belém, mostrando que existe, neste momento, a indústria sólida na região. Entre 1920, período que vai causar um processo de enfraquecimento na indústria de Belém, até 1950, é considerado pela historiografia como um período de crise e, ao mesmo tempo, de instabilidade.
mudando apenas no pós-1960, quando o governo federal passou a intervir na Amazônia, diante da possibilidade de explorá-la face à ameaça de uma internacionalização que ocorria no pós-guerra. Assim, sobre a égide de integrar a Amazônia, foi construída a rodovia BR-153, Belém-Brasília, que foi inaugurada em 1960 e instalada também neste momento uma usina geradora de energia elétrica em Belém, que vai promover mais condições para o processo de industrialização. A segunda fase, que é essa fase provocada pela política dos governos militares na industrialização, vai provocar um conjunto de grandes transformações econômicas, sociais e espaciais, não somente no Brasil. O final do século XX é a transição do mundo urbano, do mundo rural para o mundo urbano, tanto nas regiões sul e sudeste, no centro-oeste e no norte e nordeste. Ou seja, a cidade de Belém vai ser novamente tocada pelo desenvolvimento industrial, agora sob a tutela da Sudam e provocado pelo esse impacto da exploração da região. Assim, dos 1.078 projetos que a Sudam aprovou para a Amazônia, 148 teve destino Belém. Desse total, 55 projetos aprovados para empreendimentos industriais na orla da cidade. Isso vai possibilitar não somente a industrialização, mas a união com a urbanização de Belém. Enfim, conforme apresentado, a industrialização de Belém se destaca pela produção de alimentos, bebidas, tecidos, minerais, móveis e outros, com destaque para uma crescente industrialização voltada para a mineração, principalmente o alumínio, e principalmente a questão portuária. O meu muito obrigado e vamos que vamos!